Seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. Yanis Varoufakis pediu a demissão. O Ministro das Finanças, agora demissionário, justificou a decisão no blog pessoal. De acordo com o texto escrito na página da internet, após o resultado do referendo na Grécia, Varoufakis percebeu que alguns membros do Eurogrupo preferiam que estivesse ausente das negociações. Desta forma, refere Varoufakis, vai ser também mais fácil para Alexis Tsipras negociar com os credores. O ministro demissionário refere ainda que as pessoas de esquerda sabem agir de forma coletiva, sem estar agarradas ao poder. Varoufakis reitera ainda que o povo grego tem feito um esforço sobre-humano, mas que o não no referendo deu uma lição de democracia ao mundo e que tudo está agora a acontecer é apenas o início. O sucessor deverá ser anunciado ainda esta segunda-feira. Euclide Tsakalotos é o substituto mais provável, uma vez que lidera as negociações com os credores. O governo grego diz que o povo fez uma escolha corajosa e que enviou uma mensagem claríssima aos credores. Tsipras promete mais força negocial e uma solução viável para o país. Yanis Varoufakis disse ainda ontem que o coração da Europa vai continuar a bater. A Grécia fez história e virou uma página ao rejeitar as propostas dos credores. Foi assim que o primeiro-ministro grego reagiu à vitória do não. Alexis Tsipras diz que Atenas está agora mais bem preparada para voltar à mesa das negociações. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. O primeiro-ministro grego voltou a sublinhar que o referendo não tem que ver com ficar ou sair da zona do euro. Σήμερα, με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, κάνατε μια πολύ γενναία επιλογή. Ωστόσο, έχω πλήρη συνείδηση ότι η εντολή που μου δίνετε δεν είναι εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά εντολή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής μας δύναμης για μια επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας. O ministro das Finanças grego disse, em reação ao referendo, que o não foi um sim sonante a uma Europa democrática e uma claríssima mensagem aos credores. Με αυτό το όχι θα τίνουμε χείρα βοηθείας, χείρα συνεργασίας προς τους εταίρους μας. Θα τους καλέσουμε έναν να βρούμε κοινό τόπο. O governo grego cavalgou a onda do não para dar pistas sobre o alvo das negociações, a reestruturação da dívida grega. Αυτή τη φορά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης θα βρίσκεται και το θέμα του χρέους. Πόσο μάλιστα όταν το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του το παραδέχεται. Não faltou a mensagem de esperança. Από αύριο η Ευρώπη, της οποίας η καρδιά σήμερα το βράδυ χτυπάει στην Ελλάδα, αρχίζει να γιατρεύει τις πληγές της, τις πληγές μας. Το όχι το σημερινό είναι ένα μεγάλο ναι στη δημοκρατική Ευρώπη. Είναι ένα όχι στο όραμα της Ευρωζώνης ως απέραντο σιδερένιο κλουβί των λαών της. Είναι ένα ηχηρό ναι στο όραμα της Ευρωζώνης ως κοινός τόπος ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. O governo grego parte para as negociações otimista. Resta saber quanto vale o não de 3,5 milhões de gregos. É o tema em análise na Comissão Executiva de hoje, dia em que contamos com a presença de Paulo Sande, professor universitário, Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, e Raul Marques, economista. Muito obrigada a todos pela presença nesta Comissão Executiva. Paulo Sande, ficou surpreendido com a vitória do não neste referendo? Fiquei surpreendido com a dimensão da vitória. A vitória era uma das possibilidades e até ao fim os referendos, enfim, esta ideia, estas coisas das sondagens estão de facto a falhar muito e, portanto, acho que já há pouco confiamos nela. Em todo o caso, havia de facto uma ideia de que poderia ser um resultado renhido. Eu julgo que esta vitória tem várias consequências. Esta demissão de Varoufakis ainda não pôde ser suficientemente interpretada, estamos ainda muito aquente. Em todo o caso, parece ser um sinal de que há vontade de negociar. Há vontade de negociar por parte dos credores, por parte da Europa, por parte da zona euro. Os gregos manifestamente continuam a querer negociar. A dimensão da vitória, repito, é uma extraordinária vitória política para o governo, para o Syriza, para o Sr. Tsipras. Permite uma coisa importante, que é que a Grécia não ficou dividida como ficaria do ponto de vista até social, se de facto o resultado fosse muito próximo. Isso também é uma vitória para esta
no fundo, para esta jogada tão ousada do governo grego. E, portanto, eu julgo que vamos assistir nos próximos dias a momentos decisivos. A bola, neste momento, está do lado europeu, se quisermos, do lado dos parceiros da zona euro, mas não podem deixar de ter em conta este resultado e, sobretudo, as repercussões do resultado. Eu acho que mais importante do que ter havido uma vitória do não é o impacto que teve, em termos mediáticos, internacionalmente, o que isto significou do ponto de vista do enquadramento da crise europeia e da crise da zona euro e da questão da Grécia. E, portanto, neste momento toda a gente tem que ter em conta este resultado, como nós não pensávamos há uma semana. Aliás, se nos lembrarmos, quando o referendo foi proposto, ele foi encarado como uma fuga para a frente, como um gesto desesperado de que só podia resultar mal. Eu não tenho a certeza que tenha resultado mal. Também não tenho a certeza que tenha resultado bem, porque os próximos dias é que o vão dizer. Em todo o caso, politicamente, foi uma jogada de gênio. Se pensarmos até que um dos grandes objetivos de todos os políticos que eu conheço é manterem-se no poder, ganhá-lo ou manterem-se no poder, ou recuperá-lo, se quisermos, e que Alexis Tsipras é um consumado político e, portanto, o que ele fez também foi uma jogada de consolidação do seu poder interno, teve sucesso, logrou o resultado que pretendia, está de parabéns. Agora vamos ver se a Europa está de parabéns. Raul Marques, foi um dia histórico para a Grécia ontem? Foi um dia histórico em sentido lato, claramente. Portanto, estamos a navegar um território que nunca navegámos em vários aspectos e, portanto, em vários aspectos foi seguramente um dia histórico. Agora, os próximos dias creio que vão ser decisivos, porque a realidade é que os sinais, neste momento, resultantes da admissão do Sr. Varoufakis, a contenção, digamos, um certo sentido nas palavras que eram ditas ontem na alocução do Primeiro-Ministro Tsipras, evidenciam alguma vontade, aparentemente, alguma vontade de negociar e de chegar rapidamente a um acordo. Agora, os próximos dias vão ser muitíssimo importantes e provavelmente já hoje e amanhã vão ser decisivos em vários aspectos. Aquilo que o Banco Central Europeu vier a dizer e fazer, provavelmente hoje, com certeza hoje, vai ser muitíssimo importante, porque a realidade é que é um facto que foi uma vitória muito impressionante do não e do Primeiro-Ministro e do Governo, mas a realidade é que hoje voltamos a ter bancos fechados, voltamos a ter a possibilidade apenas de levantar 60 euros. Aparentemente, na sexta-feira, havia apenas cerca de 1 bilhão de euros disponíveis, pelo menos foi aquilo que foi falado e ninguém o desmentiu, e que haveria dinheiro até hoje, provavelmente. Portanto, esses vão ser os aspectos decisivos, mas estou convicto que aliás, ontem já havia um rumor de que o Sr. Varoufakis poderia vir a demitir-se, e creio que evidencia uma necessidade clara e uma vontade muito clara de ter uma nova cara, de evitar aquelas... Porque isto, no fundo, as negociações são sempre entre instituições, mas são também entre pessoas e decorrem da confiança entre pessoas, de empatias ou de falta delas. E, portanto, aquilo que neste momento temos é um governo grego reforçado, conseguiu também, como o Paulo Santos referiu, quer dizer, pelo caminho o Sr. Samaras demitiu-se, portanto, claramente é mais uma derrota daqueles que eram há alguns anos os dois partidos do arco da governabilidade. Basicamente, um deles já desapareceu completamente, o PASOK, e o outro, a Nova Democracia, teve mais uma grande derrota. E, portanto, veremos o decisivo, creio efetivamente que vai ser, portanto, as datas, o tempo disponível é muito curto, porque a realidade é que temos nas próximas semanas, temos a questão dos bancos gregos, temos a questão dos controles de capitais. E essa é uma questão. Há a expectativa de que os bancos reabram amanhã? Isso está apenas dependente do Banco Central Europeu, ou agora com esta admissão de Varoufakis fica tudo mais complicado? Não, eu não creio que a admissão de Varoufakis seja o aspecto mais relevante. Aquilo que é de facto relevante é haver liquidez, é haver condições, e nesse contexto a posição que o BCE vier a adotar será decisiva. E será muitíssimo importante, não só por aquilo, provavelmente é o mais importante, é evitar uma degradação adicional da situação na Grécia, mas é também, penso que aquilo que hoje o Banco Central Europeu vier a dar nota de que vai fazer também evidenciará de alguma forma, creio, aquilo que será o tom negocial dos principais líderes europeus ao longo das próximas semanas. E a realidade é que temos nas próximas semanas calendário apertado,
muito dinheiro para reembolsar, portanto agora no dia 20 já 3,5 bilhões de euros. Esse dia é o limite? Há quem diga que esse é o dia do julgamento. Não sei, nós todos já ouvimos dizer, muita gente dizer que hoje era o limite e já se ouviu dizer há 2 semanas, há 1 semana, ontem, e, portanto não estou certo, mas é mais um dia importante, já ouvimos dizer que era no dia 30, mas a realidade é que as próximas semanas vão ser muito importantes e não há provavelmente muito tempo para negociar. Um aspecto negativo que acho que resultou desta consulta, deste referendo, foi que, num certo sentido, acelerou os calendários e, digamos, um dos cenários que poderia estar em cima da mesa para os próximos tempos, que seria, digamos, se as coisas evoluíssem de uma forma menos positiva, a possibilidade do chamado Grexit ordenado, creio que colocou mais dificuldade nesse contexto. Portanto, eu acho que coloca um calendário mais exigente e metas mais exigentes em termos dos negociadores de ambos os lados para chegar a acordos, para chegar a plataformas de entendimento nos próximos dias ou semanas. Se é no dia 20 ou não, não sei, mas a realidade é que são cerca de 12 bilhões de euros entre julho e agosto, designadamente ao Banco Central Europeu, aos bancos do Eurosistema, em vários bilhetes do Tesouro. Portanto, é um calendário muito apertado em vários aspectos. Rui Leão Martins, e agora? E agora vamos ver se há bom senso sobretudo, porque esta situação é uma situação que se prolongou já durante muito tempo. O que levou até ao resultado de ontem são 6 meses em que a União Europeia esteve virada apenas para o problema da Grécia. Não se fala de concorrência, não se fala de competitividade, não se fala como é que se deve sair da situação de pouco crescimento em que a Europa está, mas fala-se sobretudo desta questão da Grécia, que é importante, mas que não devemos maximizar. Por primeiro lugar, porque a Grécia representa muito pouco, em termos, se quiser, do produto interno bruto da Europa. Em segundo lugar, porque, embora ontem possa ser considerada uma grande vitória aquilo que se conseguiu, eu penso que devemos pensar um pouco se, por exemplo, se passasse em Portugal, se um referendo com uma pergunta com 17 linhas era entendida pela maioria do povo português. Eu penso que não. E, portanto, como penso que não, penso que este referendo vale o que vale. Vale o que vale, justifica sim aquelas posições políticas radicais tomadas pelo governo grego, que neste momento dirige a Grécia. É, como disseram os meus 2 colegas hoje aqui da manhã, o fim dos partidos tradicionais, o que também revela bastante que os partidos tradicionais, muitos deles que estiveram, como sabe, na origem da própria formação da Europa, estão cansados, estão exaustos, os programas estão demasiadamente sempre, se calhar, incapazes de conquistar mais população para aderir às suas ideias e, portanto, há aqui um momento de viragem. Há aqui um momento paradigmático em que estamos, na Europa, a virar, mas não sabemos bem para onde. A Grécia é o sinal, mas temos mais sinais. Ainda ontem, com a vitória exatamente do referendo, nós vimos as felicitações logo para a Grécia, não só de partidos que estão nos outros países e que são do mesmo lado, digamos, esquerda radical, mas da direita radical. A senhora Marine Le Pen imediatamente felicitou e achou uma grande vitória. Ora, o que nós temos aqui que pensar, como cidadãos europeus e como pessoas que já atravessaram muitos anos desta construção europeia, é se ela valeu a pena ou não. Eu sou um europeísta convicto e acho que valeu a pena. Acho que valeu a pena não apenas por questões políticas, não apenas por questões de evitar outras guerras, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas porque estamos a construir algo que veja que não é assim tão falível, porque mesmo com estes movimentos o euro mantém-se relativamente firme, tem feito as suas evoluções, mas não tem perdido de uma forma a que se diga que o euro deve desaparecer ou que o euro não tem razão de ser. Os mercados continuam a funcionar. Hoje, as taxas, por exemplo, em relação a Portugal, têm uma taxa há 10 anos, que é aquela que devemos considerar, de 3, muito pouco, o que não é gravoso. E, portanto, o que nós temos que deter agora é, digamos, este cisma grego. E para o determos, eu volto ao que disse no início, precisamos de bom senso. Quem é que precisa de bom senso? Todos. Mas, sobretudo, os chamados dirigentes europeus, que estão nas instâncias várias europeias, têm que ter bom senso e têm que ter uma ideia que é não podemos prolongar por mais meses esta situação grega, porque qualquer dia estamos no final deste ano 2015 e a Europa esteve apenas devotada a resolver o problema grego. E será que o resolve? Não sei. Eu acho que vamos ter aqui com certeza um acordo e a mudança do Sr. Varoufakis é sinal de que há outro interlocutor e, portanto, para as negociações é outra cara, é outra pessoa, é outro discurso, já não vem no par e mates, já se calhar não tem a mulher para exibir, a casa para abrir, etc. Mas
é preciso que desse acordo venha efetivamente algo muito concreto. Porque a Europa é uma Europa a muitos países. E veja que só com o resultado do referendo já viu as reações dos países bálticos, da Eslovénia, da Eslováquia e o receio, sobretudo, de que isto abra aquele que é efetivamente um grande problema para a Europa, que é o facto do Reino Unido poder querer sair da União Europeia. Porque o problema não é estar no euro, o problema é estar na União Europeia. No euro estará um número de países suficiente para que a moeda possa circular e tenha valor. Mas na União Europeia têm que estar todos os países, ou têm que estar os países principais. Há um tratado que nem sequer prevê a saída, mas para além desse tratado, há a questão de que é importante que os países da Europa, quantos mais, estejam na União Europeia. Vamos ver com a Grécia, porque eu penso que a Grécia, há aqui uma dualidade que o referendo não resolveu. É que a Grécia não quer efetivamente cumprir nada das obrigações que deve cumprir, mas quer as benesses da União Europeia. E é esse balanço que é preciso agora ser muito inteligentemente feito pelas várias instâncias, das várias organizações que compõem aquilo que chamamos a União Europeia. Paulo Santos, a verdade é que os problemas da Grécia mantêm-se hoje, um dia após o referendo. Há pouco dizia que não estava à espera de um não tão expressivo. Parece-lhe que os líderes europeus também não esperavam este Eu acho que não. não, eu acho que ninguém esperava. Eu acho que, imagino que até nem sequer o primeiro-ministro grego esperasse. De facto, ninguém esperava. Foi notável, desse ponto de vista foi notável. E também demonstra alguma coragem, para ser franco. Eu acho que... repare, e porquê é que ninguém esperava? Porque na semana em que, de facto, o referendo foi discutido, e eu estou completamente de acordo com o Rui, que é a pergunta do referendo é uma pergunta que já em si mesmo não fazia nenhum sentido. Não faz sentido nenhum. A pergunta que continha era: bom, estão os gregos de acordo com as condições para um acordo que já terminou? O acordo já tinha expirado. Portanto, isto foi uma absoluta contradição. E, portanto, aquilo que temos que perguntar, e a que os gregos têm repetidamente respondido é, afinal de contas, a que é que se respondeu? Bom, alguns jornalistas que estão na Grécia diziam exatamente isso, que as pessoas não sabiam muito bem a que é que estavam a responder. E, portanto, a grande discussão foi uma discussão de comunicação, de mensagem, de retórica, ou seja, o que é que efetivamente os gregos responderam. E aí o governo grego obteve vitória em toda a língua. Ou seja, os gregos responderam, o primeiro-ministro disse isso, os gregos responderam, querem ficar na Europa, ninguém lhes perguntou isso. Os gregos responderam, não querem mais austeridade, também ninguém lhes perguntou isso. Ou seja, porquê? Porque a pergunta era uma pergunta que não fazia sentido em si mesma. Bom, dito isto, eu estou completamente de acordo. Há uma preocupação que temos que ter, é que o que se passa à nossa volta, a Europa vive momentos complicadíssimos e não apenas por causa deste problema. O problema da imigração, como nós sabemos, é um problema que está, enfim, a agravar-se permanentemente. O problema da segurança nas fronteiras leste e sul, enfim, do Médio Oriente, do Norte da África, é uma das grandes ameaças à Europa, enfim, e quase que podemos pensar que estamos em guerra ou meio em guerra. As questões securitárias estão cada vez mais importantes, a preocupação, enfim, ameaças de terrorismo vão estalando um pouco por todo lado. Ainda agora, esse alerta já está em Espanha, está aqui ao nosso lado. Portanto, estas ameaças têm que ser resolvidas. A Europa tem como E a aproximação da Grécia à Rússia? A questão geoestratégica é uma questão decisiva também neste processo todo. Isto leva-me sempre a dizer a mesma coisa. Eu sou também um otimista. Acho que temos que ser otimistas. Temos que apelar ao bom senso, porque estas pessoas que estão a tomar estas decisões são pessoas como nós, que nós mandatamos para resolver os problemas, não é para criar outros problemas. E os gregos têm, obviamente, enfim, a sua voz junto dos seus decisores, nós temos a voz junto dos nossos, nós e os outros europeus todos. E, portanto, o que está aqui em causa é, efetivamente, se ainda se consegue, para já, que resposta extrair da pergunta que não faz sentido, logo, e, em segundo lugar, tendo extraído essa resposta, o que fazer com ela. E, efetivamente, está tudo nas mãos, eu aqui estou muito de acordo com o Raul, está tudo nas mãos do Banco Central Europeu, o que não quer dizer que esteja tudo nas mãos do Banco Central Europeu. Já temos hoje uma reunião entre o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia, exato, enfim, para preparar o Eurogrupo de amanhã. Mas há aqui sempre um assunto implícito que, curiosamente, quem fala mais nisto são os gregos, que é a questão da dívida. A questão da dívida é que é a questão fundamental. Neste momento há duas questões, é a questão do tempo e a questão da dívida. A questão do tempo tem a ver com o prazo de 20 de julho, o prazo de 20 de julho é o novo 30 de junho, o 30 de junho já tinha sido o novo, não sei quantos de janeiro, dia das eleições. Passamos a vida de prazo limite em prazo limite desde 2010, porque não começou agora. Enfim, para quem anda com isto há não sei quantos anos, há desde 2010 que eu ando a ouvir dizer é amanhã, e pronto, e nunca é amanhã. O problema do 20 de julho é um problema diferente.
é que põe em causa a relação com o BCE. E o BCE tem sido o garante de tudo, da estabilidade da zona euro, porque é verdade isso, mas também é verdade que é graças a esta intervenção e a esta confiança que o BCE tem transmitido aos mercados, isso é uma vitória extraordinária do Sr. Draghi, sobretudo, enfim, e da política monetária europeia. Mas o BCE, se alguém que lhe deve muito dinheiro e que, ainda por cima, 3,5 mil milhões de euros, diz não pago, ou não consegue pagar, bom, não é possível continuar a sustentar os bancos desse país, etc. Portanto, a situação é essa, é o tempo contra a questão da estabilidade do futuro da zona euro, porque está claramente em causa o futuro da zona euro, não tínhamos dúvida disso. Raul, o BCE diz hoje que a dívida grega não pode ser reestruturada. Já temos aqui uma posição. Já disse? Vem hoje nas notícias. Sim, Bom, veremos, mas também... Não compra o BCE a dizer isso. Pois, não compra o BCE a dizer isso e também depende do que é a reestruturação. Eu, francamente, não mas o daria... que é que parece que vai acontecer daqui para a frente? Não sei, eu acho que os sinais, com franqueza, não sei. Portanto, e as últimas semanas foram tão imprevisíveis que o que é verdade hoje, amanhã pode não ser. Mas eu espero que haja, de facto, esse bom senso que o Rui referia. Temos, de facto, desafios enormes a nível europeu, a nível de segurança, a nível das fronteiras. Portanto, quer dizer, temos, de facto, problemas em demasia para ter agora aqui um problema grave por causa de um país que representa 2% do PIB europeu. Portanto, não há dúvida que há aqui questões financeiras que há que resolver rapidamente e conter rapidamente, porque são questões de curtíssimo prazo. Há questões de índole económica, também não podemos esquecer neste contexto que toda esta implosão, a situação, este voto que parece quase de um grito de desespero dos gregos, que de alguma forma já foi nas eleições há 6 meses, agora também resulta muito da situação resultante dos 25% de quebra do produto em 5 anos, que de facto foi, o que não quer dizer que os gregos tenham tido uma dose de austeridade muitíssimo superior do que aquilo que outros países tiveram, o caso de Portugal, da Irlanda, da própria Espanha. Agora, a realidade é que temos um problema económico e, portanto, eu acho que não se justificará, será dificilmente entendível pelos europeus se, como parece ser o caso, havia, no dia em que ainda se estava a negociar e o Sr. Tsipras avançou para a convocação do referendo, havia uma diferença de em torno dos 500, 600 milhões entre as posições negociais de uma parte e de outra. Eu penso que isso não é relevante, para dizer o mínimo, portanto, não é tanto por isso, parece mais relevante, de facto, criar condições para e alguma reestruturação de dívida que também não se deve discutir na praça pública com uma das partes a gritar que quer reestruturação da dívida. Não é assim, quer dizer, porque isso é o pior que se pode fazer. Tem que ser, estas questões são discutidas de forma recatada, negociam-se primeiro e anunciam-se e pode até nem parecer que é uma reestruturação da dívida. Portanto, há uma questão económica, além da questão financeira. Portanto, há aqui não só a questão que o Rui referia a nível da Europa, que há que pôr a Europa. A Europa tem vários problemas, tem problemas gravíssimos a nível de segurança, a nível de envelhecimento, a nível de crescimento. Há que pôr a Europa a crescer e há definitivamente que pôr o acento tónico na Grécia no tema de médio e longo prazo, a nível das reformas que permitam a Grécia voltar a crescer. Portanto, os próximos dias vão ser muito importantes para a questão financeira, mas não há dúvida que os últimos meses e as últimas semanas colocam problemas sérios em termos económicos, em termos de arquitetura institucional da União Europeia e da zona euro, que há que enfrentar rapidamente. Já continuamos a nossa conversa nesta Comissão Executiva depois de um curto intervalo. Até já.